Queridos irmãos, nessa manhã eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre o seguinte tema: os campos estão maduros para a colheita. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, é um capítulo muito conhecido da Bíblia, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, João capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 25, João capítulo 4, a partir do verso 25 até o verso 42, e vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta ou acompanhar aí o texto na tela. A palavra de Deus diz assim, é o finalzinho da conversa de Jesus com a mulher samaritana, João 4, 25. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou ele, e eu que estou falando com você. Naquele momento, quando Jesus então se revela que ele é o Messias, na conversa com aquela mulher samaritana, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, eles tinham ido até a cidade, lembra? Para comprar comida, e agora eles estão retornando. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade que os discípulos tinham acabado de sair, foi à cidade e disse ao povo daquela cidade: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, porventura, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Verso 31. Enquanto tudo isso está acontecendo, é uma história agora em dois planos, A narrativa vai contando o que está acontecendo simultaneamente em dois lugares diferentes. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Não é isso que vocês dizem? Pois vocês estão enganados. Eu, porém, lhes digo, disse Jesus: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Verso 38, eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Eles creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, por causa do testemunho da samaritana que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus atendeu. Jesus ficou ali 2 dias com eles. Verso 41, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora
não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que história, irmãos, impressionante essa aqui. Ergam os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Queridos irmãos, essa é uma palavra de correção que Jesus faz aos seus discípulos. Essa palavra foi dirigida por Jesus para a igreja, para os seus seguidores, para os seus discípulos, para mim e para você. É uma palavra de correção de Jesus, porque Jesus diz assim: vocês não dizem que faltam ainda 4 meses para a colheita? Pois vocês estão enganados. Vocês precisam mudar o olhar de vocês, vocês precisam corrigir a visão de vocês, vocês precisam corrigir o foco de vocês. Ergam os olhos, abram os olhos e vejam, porque vocês não estão percebendo. É uma palavra de correção que Jesus faz. Aonde ele faz essa palavra? Aonde ele dá essa palavra para a sua igreja, para os seus discípulos? É na região de Samaria. Esse aqui é o famoso capítulo do encontro de Jesus com a samaritana, lá em Samaria, numa cidade chamada Sicar, onde ficava o poço de Jacó. O poço de Jacó que Jacó deu para o seu filho José ficava ali perto da cidade, do lado havia a cidade. Foi nesse contexto dos samaritanos que os judeus não gostavam dos samaritanos, nem os samaritanos gostavam dos judeus. Nesse contexto de conflitos e de não gostar um do outro, é ali que Jesus faz essa correção para os seus discípulos. E quando é que ele faz essa correção? Quando é que Jesus corrige os seus discípulos? Depois que os discípulos dele, os irmãos lembram da história, ele chega ali em Sicar, no poço. Jesus está cansado da viagem, ele e seus discípulos estão cansados, é meio-dia, é perto do meio-dia. Imagina o calor, irmãos, consegue imaginar o calor? Aquele sol rachando a cabeça, né? E aí Jesus e os discípulos estão cansados, e aí os discípulos de Jesus entram na cidade para fazer o quê? Para comprar comida. Quando os discípulos entram, quem é que sai da cidade? A mulher samaritana. Aí a mulher samaritana é evangelizada por Jesus. A mulher samaritana agora, ela tem um encontro e o entendimento dela sobre quem é Jesus cresce, e ela então tem um encontro com Jesus como o Messias. É muito interessante que essa história aqui fala de 4 estágios do processo de entendimento da conversão. 4 estágios. A mulher samaritana, quando ela encontra Jesus, ela acha que ele é um judeu, não é isso? Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. No início ela acha que Jesus é apenas um homem judeu. Aí na conversa com Jesus ela dá um passo além, ela evolui. Jesus fala para ela assim, o que ela estava aprontando na vida. Eu sei que você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido, eu não sei se é um penduricalho seu, a gente não sabe se era marido de outra, né? E ela estava, enfim, essa mulher estava com uns problemas moral ali, e Jesus fala isso para ela. Quando Jesus fala isso para ela, o que ela diz? Vejo que tu és profeta. Então ela começa achando que Jesus é só um homem judeu, aí ela evolui e percebe, não, esse homem é um homem de Deus, ele é profeta, ele traz revelação e palavra de Deus. Vejo que tu és profeta. Só que daí Jesus vai conversando com ela e ela dá mais um passo na evolução do entendimento, porque no texto que nós começamos a ler, e eu fiz questão de ler, qual é agora o entendimento que ela passa a ter? O que Jesus revela para ela? Eu sou o Messias. Ela revela que tinha uma expectativa messiânica. Eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus diz para ela, eu sou o Messias, eu que estou conversando com você. E ela tem agora um encontro com o Messias. Então Jesus era um homem,
aí ele se tornou um profeta, e agora ela entende que ele é muito mais do que profeta, ele é o Messias, e a história termina com os samaritanos. Vou pedir para colocar lá, o Renan colocar o verso 42, olha como termina essa história, irmãos. Os samaritanos dizendo: nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Esse é o processo. Enquanto Jesus está conversando com a samaritana e levando ela à conversão, os discípulos estão lá onde? Estão na cidade comprando o quê? Comida. E aí quando ela tem o entendimento que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias e é o Salvador do mundo, nessa hora, quem chega? Os discípulos, vindo da cidade. É nesse momento que os discípulos saem da cidade que Jesus faz essa correção com eles. No momento em que os discípulos saem da cidade sem terem falado de Jesus para ninguém. É muito curiosa essa história, irmãos, porque os discípulos de Jesus, eles entram na cidade e eles não convidam ninguém para vir com eles até o poço para conhecer Jesus. Eles convidam alguém? Eles não convidam absolutamente ninguém. E eles estiveram lá, tiveram contato com o povo, não falaram de Jesus para ninguém, e quando eles saem agora, eles se admiram que Jesus está conversando com uma mulher. Por que Jesus está conversando com uma mulher? A gente não tem que conversar com ninguém daqui. Pelo amor de Deus, vamos dar o pé daqui, vamos embora daqui, a gente não tem que ficar aqui, isso aqui é um lugar de gente maldita, é samaritano. E eles não falam de Jesus para ninguém, não convidam ninguém para ir conhecer Jesus. Aí quando eles chegam ali, a mulher samaritana deixa o seu cântaro, ela agora convertida, e ela corre para a cidade e faz o quê? Ela vai para a cidade onde os discípulos acabaram de sair sem falar de Jesus e sem convidar ninguém, e ela vai e começa a convidar todo mundo para ir com ela até o poço para conhecerem Jesus. É nesse contexto dos discípulos, não falando de Jesus para ninguém, que Jesus faz essa correção e diz: ei, vocês, meus discípulos, ergam os olhos, vocês estão com a visão muito errada, ergam os olhos e vejam os campos que estão maduros para a colheita. Ergam os olhos e vejam que neste momento, neste lugar, existe muita gente que vocês não estão percebendo, que estão preparadas para me conhecer, preparadas para aceitar um convite para me conhecer. Ergam os olhos e vejam, diz Jesus. E por que eu estou dizendo isso hoje? Meus irmãos, porque a mesma coisa pode acontecer conosco. Essa palavra de Jesus é para os discípulos, é para os seus seguidores, é para a sua igreja. A mesma coisa pode acontecer conosco hoje, irmãos. Neste momento, nestas circunstâncias em que nós estamos vivendo, nós entramos e saímos e não falamos, não testemunhamos, não convidamos ninguém para ir até o poço, para conhecer Jesus. E aí Jesus diz: vocês precisam corrigir o olhar de vocês. Os discípulos, irmãos, estavam deixando de fazer a diferença naquele momento e naquela circunstância. Eles estavam deixando de fazer a diferença. Quem foi que fez a diferença ali? Foi a mulher. Aquela maldita mulher samaritana, aquela mulher desprezada, ela fez a diferença. Os discípulos de Jesus estavam deixando de fazer a diferença, deixando de perceber que aquele momento
Era um momento de oportunidade, porque havia muitas pessoas que estavam preparadas para aceitar o convite de conhecerem Jesus. Jesus como um homem que evolui para Jesus como um homem de Deus, um grande profeta, para chegar finalmente e conhecer Jesus como o Messias e o Salvador, verdadeiramente o Salvador de todo mundo. O caminho da evangelização. Mas os discípulos estavam deixando de perceber. Os olhos deles não estavam enxergando como os campos estavam maduros. E estava ou não estava maduro, irmão? A maioria da cidade aceitou Jesus. Não é incrível isso? Eles entram, não falam nada, não fazem um convite para ninguém. Mas o texto nos ensina que a maioria da cidade se converteu a Jesus como o seu Salvador e Senhor. Que coisa incrível isso. E eu sei, irmãos, eu sei que nós, eu, você, nós temos o desejo, de fazer diferença na vida das pessoas, amém? Você tem o desejo de fazer diferença? Você tem o desejo sincero de causar impacto? Você tem o desejo de frutificar para a glória de Deus, frutificar e participar da colheita do Evangelho? Você tem esse desejo? Eu sei que a gente tem. Nós temos esse desejo de sermos usados por Deus. E hoje de manhã eu quero bem rapidamente deixar aqui só dessa história 2 exemplos ou 2 requisitos para nós participarmos da grande colheita da obra de Deus que está acontecendo no mundo. Os campos estão maduros para a colheita. Você quer participar dessa colheita? Você quer ser um instrumento de Deus? Nós queremos. E aqui nós podemos ver pelo menos 2 requisitos então, para nós como igreja, especialmente Igreja Batista de Itaberaba, amém? Nós sermos uma igreja que vai fazer diferença nesse momento, fazer diferença na vida de pessoas e participar dessa colheita maravilhosa que Jesus nos chama para participarmos. 2 requisitos. O primeiro, nós temos que manter a perspectiva certa sobre os campos que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Nós temos que manter a perspectiva certa sobre os campos, porque Jesus usa a palavra no plural. No verso 35, Jesus diz assim, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, porque são muitos campos de oportunidade, e nós temos que manter a perspectiva certa, porque os discípulos estavam com uma perspectiva aqui equivocada. Irmãos, nós precisamos crer de coração no que diz Jesus, no que ensina a palavra, crer que existem hoje muitas pessoas que estão preparadas e prontas para aceitar o convite do Evangelho, para se entregarem e se renderem a Jesus. Tem muita gente preparada, tem muita gente pronta. Uma das maiores mentiras de Satanás, que ele conta para a igreja, e muitas vezes a igreja acredita nessa mentira, é que as pessoas hoje não querem saber de Deus. Satanás conta essa mentira. Satanás diz que as pessoas hoje não querem conhecer a Deus, não querem ouvir a palavra do Evangelho. Hoje em dia as pessoas não querem saber de nada, as pessoas não querem saber da verdade, e isso é mentira, diz Jesus, porque tem muita gente sim, que está interessada sim na verdade. É muito fácil, irmãos, nós como igreja, nós cairmos nesse engano dos discípulos de Jesus aqui. Qual foi o engano dos discípulos? Achar
que essas pessoas, nesse momento, essas pessoas não querem saber a verdade, são samaritanos, é gente do oba-oba. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a cidade Sicar, que o texto fala que eles estavam em Sicar, Sicar significa terra dos bêbados. Esse é o nome, olha o nome, né, da cidade. Está parecendo o Papa Francisco, que falou que o Brasil não tem salvação, muita cachaça, pouca oração, né, irmãos? E é verdade, é muita cachaça e pouca oração mesmo, né? Mas no meio da muita cachaça e da pouca oração, nós temos que entender que existe sim muita gente que quer Jesus, que está com o coração aberto, está preparado nesse momento. Preparado, prontos para aceitar um convite de dizer assim: vem comigo, vamos lá para o poço, porque você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer esse homem que mudou minha vida, você precisa conhecer, você quer conhecer, vem comigo. A mulher samaritana fez isso, pasmem, a maior parte da cidade foi a cidade dos bêbados. Foram, porque Jesus diz aqui nesse texto de João 4, irmãos, a grande parábola é a parábola da água viva. O que Jesus está dizendo para nós e para os seus discípulos e para a sua igreja? Não se engane, abra os seus olhos e vejam, tem muita gente com sede verdadeira na alma, que está sedenta, está esperando, abertos e prontos e preparados para um convite, para virem até o poço, não para beber do poço, da água do poço de Jacó, mas da água viva que Jesus tem para dar. Precisamos manter a perspectiva correta sobre os campos. Irmãos, essa pandemia, possivelmente uma das maiores crises dos últimos séculos, que veio sobre a nossa sociedade, terrível, dolorosa, essa pandemia e essa crise. Essa pandemia tem colocado, irmãos, a nossa sociedade inteira diante da realidade da morte. A sociedade que sempre evitava e queria negar e não queria enxergar a morte, a pandemia do coronavírus tem colocado a nossa sociedade diante dessa realidade todos os dias. Realidade assustadora. A pandemia tem colocado a nossa sociedade, irmãos, o nosso mundo inteiro, os poderosos desse mundo, seja quem for, diante da realidade da nossa fragilidade. O coronavírus nos mostrou como nós somos de fato pó, e ao pó nós tornaremos. Somos frágeis. Por mais poderosa que seja uma pessoa, ela está com as suas mãos atadas diante dessa realidade. A pandemia tem colocado a nossa sociedade diante da realidade da brevidade da vida. A nossa vida passa, a nossa vida é como fumaça. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu amo, daqui a 3, 4 dias, essa pessoa pode ter ido, ou eu posso ter ido, e essa é a realidade hoje. E no meio, meus irmãos, dessa realidade, não se engane, tem muita gente que no meio disso tudo, por causa disso tudo, está com o seu coração preparado, aberto e sensível para receberem Jesus, para conhecerem Jesus. No meio disso tudo,
muitas pessoas estão se voltando para Deus. Você sabia disso? No meio disso tudo, muitas pessoas estão se perguntando: a vida é só isso aqui? Muitas pessoas estão se perguntando: o que vem depois? Perguntas que antes não eram feitas, mas agora, devido a essa dolorosa crise e assustadora crise, as pessoas estão abrindo seus corações, olhando para o alto e se perguntando: onde eu vou encontrar segurança? Onde eu vou encontrar direção? Onde eu vou poder encontrar respostas com raízes profundas para a minha vida, certezas e seguranças que eu preciso? Não se engane, abram os olhos e vejam que os campos estão maduros para a colheita. Esse é o primeiro requisito para nós percebermos. Não podemos cair nessa mentira do diabo que diz: as pessoas hoje não querem saber de nada, é muita cachaça e pouco coração mesmo, e as pessoas não querem saber de coisa nenhuma. Não. É verdade, eu concordo com o Papa Francisco, o Brasil, mas eu não concordo que o Brasil não tem salvação. Eu concordo que tem muita cachaça e pouco coração. Mas eu concordo que tem muita gente que está querendo salvação. Tem muita gente, irmãos. Abram os olhos. E para encerrar, o segundo requisito, para nós participarmos dessa colheita como igreja e para nós fazermos a diferença na vida das pessoas, é manter a perspectiva correta sobre a vontade do Senhor para a igreja. Nós temos que manter a perspectiva correta sobre qual é a vontade de Jesus para nós, porque é o que esse texto ensina. Olha que coisa curiosa, irmãos, o texto que nós lemos, lá no verso 27, olha só que coisa curiosa que acontece aqui nessa história. Os discípulos voltam da cidade, não convidaram ninguém para vir a Jesus, não convidaram ninguém para vir com eles para conhecer Jesus lá no poço, né? E aí diz o verso 27, naquele momento chegaram os discípulos. No momento que a mulher samaritana se converte, chegam os discípulos de Jesus e se admiram ao ver Jesus falando com uma mulher. Preste atenção agora. Vamos ler juntos aí o restante do versículo. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Que tragédia! Que tragédia quando os discípulos de Jesus não perguntam para Jesus: o que o Senhor está querendo? Jesus, qual é a tua vontade? Jesus, por que você está fazendo isso? Jesus, por que você está conversando com essa mulher? Eles não perguntam para Jesus. Eles não olham para Jesus para saber: Senhor, qual é o teu desejo para nós? Eles olham, eles se admiram, eles se escandalizam e ficam quietos. Agora, é uma coisa muito interessante aqui que essa história ensina. Não é que eles não fazem perguntas para Jesus, mas eles ficam fazendo muita pergunta e muita discussão entre eles. Porque olha o que diz na sequência aí. Eles não perguntaram nada para Jesus. Mas olha o verso 33. Então os discípulos começaram a discutir entre si, eles começaram a perguntar entre si, eles começaram a fazer perguntas entre si mesmos. E que pergunta que eles faziam? Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Quer dizer, para Jesus a gente não pergunta, mas a gente fica discutindo entre a gente um monte de coisa sem importância. Escuta, será que Jesus tinha uma barrinha de cereal no bolso e a gente não viu? Será que ele tem um bolso escondido no terno? E, ai meu Deus, e eles ficam ali, entre eles, no blá blá blá.
mas eles não vão para Jesus e não perguntam para Jesus o que o Senhor quer. O que o Senhor deseja da gente? Porque Jesus, a gente deseja dar no pé desse lugar. Jesus é lanchinho rápido, a gente passa no Mac, Jesus pega o número 1 e vaza Jesus, é no drive-thru, a gente nem desce, porque tem pandemia, a gente nem desce para comer, a gente é no drive-thru, pá, e vaza Jesus, é isso que a gente quer. A gente passou no Mac ali de Sicar, no Bob's. Vamos embora, Jesus. Esse lugar aqui é maldito. Esse momento aqui, ninguém quer saber de nada não, Jesus. Aqui nesse lugar ninguém quer saber do Senhor. Prova. Não, tá vendo? Ninguém veio. Sim, vocês não falaram. Aguardem um pouquinho. Aguardem 10 minutos. Aguardem 20 minutos. Porque tem uma doida que eu acabei de conversar aqui com ela. E ela me aceitou. E ela está lá na cidade agora evangelizando todo mundo. Está convidando o povo todo. E aí os discípulos olharam para trás, vinha aquela multidão de gente até o poço para conhecer esse que tem a água viva para dar. Porque eles eram gente sedenta. Mas eles não perguntam, eu acho curioso isso, que eles não perguntam para Jesus. Por isso que eu digo que o segundo requisito, irmãos, nós como igreja, nós precisamos manter a perspectiva certa, correta, sobre a vontade do Senhor para a igreja. E qual é a principal vontade do Senhor para nós? É que nós possamos trazer pessoas para Jesus, pessoas que se rendam ao Evangelho. Essa é a nossa principal responsabilidade. Mas a gente corre o risco de começar a discutir entre a gente, ficar discutindo tanta coisa, enquanto a gente não pergunta sobre o principal. E a gente discute. Pinheirinho de Natal, pode ou não pode? Aí faz a assembleia, é aquele negócio, é aquela confusão. Pode ou não pode Pinheirinho de Natal? Ai meu Deus, faz a assembleia, chama os diáconos. Vamos fazer 3 meses de estudo na IBD. E papapá. E os samaritanos com sede, e o campo está maduro para a colheita, mas nós estamos aqui, entre nós, discutindo quantos anjos, como na Idade Média, né, irmão Nelson? Né? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Isso é importantíssimo a gente saber, né, irmãos? Temos que manter a perspectiva correta sobre qual é a vontade do Senhor para a igreja. Se a igreja, irmãos, se a igreja não proclamar o Evangelho, me diga você, se a igreja não proclamar o Evangelho, quem vai proclamar? Me diz, responda essa pergunta de todo o teu coração. Se a igreja se omitir de convidar as pessoas para virem ao poço, para conhecerem Jesus, quem vai proclamar o Evangelho para as pessoas? Ninguém, porque essa responsabilidade foi dada a nós, esse chamado foi dado para nós somos os ceifeiros dessa colheita. Abram os olhos e vejam. Ninguém, irmãos, ninguém irá substituir a igreja se a igreja se omitir. Escreva isso, entenda e veja isso. Ninguém vai. Quem pode substituir a igreja? A escola? A escola é muito importante, mas não é papel da escola trazer pessoas para o Evangelho, para a nova vida, para a regeneração, para a conversão, para que conheçam Cristo. Escola é importantíssima, mas a escola não faz isso. Quem vai fazer? O governo? O Estado? Não, de jeito nenhum, não é papel deles. Quem vai fazer? A polícia? A polícia é muito importante, mas a polícia não vai desempenhar esse papel.
Quem vai fazer? As universidades? As universidades, glória a Deus, são importantíssimas. A ciência é importantíssima. Nós não somos negacionistas. Mas eles não vão fazer aquilo que é responsabilidade da igreja fazer e que é vontade de Jesus para a igreja. Nós somos os ceifeiros do Evangelho e ninguém mais. Precisamos entender isso. E eu quero encerrar dizendo aqui uma coisa muito importante, um detalhe muito importante aqui dessa história. Quando Jesus corrige os seus discípulos, corrige a visão deles sobre isso aqui que nós estamos conversando, sobre a responsabilidade deles, que eles estavam desviados disso. Quando Jesus os corrige, irmãos, Jesus e os discípulos estavam frustrados, cansados, com fome e com sede. Eles não estavam com a barriga cheia, eles não estavam tranquilos. O texto começa dizendo que eles tiveram que sair da Judéia, porque lá na Judéia teve muita resistência e perseguição dos religiosos, e eles estavam saindo da Judéia, então, e indo para a Galiléia, e diz a palavra, e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Eles estavam lidando ali com rejeição, acabaram de lidar com uma rejeição em Jerusalém. O pessoal de Jerusalém estava com o coração duro. E diz Jesus que eles chegam ao meio-dia e diz que eles estavam cansados da viagem, eles estavam com fome, eles estavam com sede. Jesus fala para a mulher: dá-me de beber. É nesse contexto que Jesus, Ele nos lembra da nossa responsabilidade. Igreja, nós estamos vivendo tempos difíceis. Muitas vezes nós estamos também cansados, não é verdade? Nós também temos as nossas necessidades, não é cansado? Não é verdade? Estamos às vezes com falta de pão, com falta de água. Nós estamos também, nós temos as nossas necessidades, nós temos o nosso cansaço, temos as nossas frustrações, lidamos com coisas que a gente não, às vezes não dá certo, como aconteceu aqui em Jerusalém, lá foram rejeitados. Mas é nesse contexto que Jesus diz assim: olha, a minha vontade, e eu transfiro para vocês essa responsabilidade, mesmo estando cansados, vamos colher, irmãos, vamos plantar e vamos colher, porque se a igreja não fizer, nesses tempos de oportunidades, onde tem muita gente com o coração preparado, ninguém vai fazer. O verso 38, eu vou pedir para o Renan colocar aí na tela, o verso 38 que nós lemos, é muito interessante aqui, as palavras que Jesus usa aqui. Olha só: eu os enviei a colher, eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros, preste atenção, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. É muito curioso que aqui no verso 38, a palavra trabalharam e trabalho é a mesma palavra usada por João no verso 6, vou pedir para o Renan colocar o verso 6 agora. É a mesma palavra, a palavra trabalho é a mesma palavra usada para cansado aqui. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. A mesma palavra que ele usa aqui para cansado é a mesma palavra que ele usa para trabalho lá no verso 38. O que isso nos ensina, irmãos? Jesus está dizendo aqui que fazer a obra de Deus, a vontade de Jesus e a obra de Deus, irmãos, que é nossa responsabilidade, dá muito trabalho. É cansativo. É a mesma palavra no grego. É cansativo, sim. Às vezes é muito sacrificante. Mas, Jesus diz, é sacrificante sim. Mas o esforço, o sacrifício e o trabalho, eles são compensados com satisfação
e alegria quando nós participamos da obra do reino de Deus. Porque Jesus aqui fala nesse texto de satisfação e de alegria. No verso 34 ele fala que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e a sua obra. A minha satisfação é essa, diz Jesus. E no verso 36 ele fala para os seus discípulos que ele está lembrando da vocação e da responsabilidade. No verso 36 ele fala para eles que quem colhe, quem entra nessa obra, recebe desde já uma medida de satisfação e de alegria que compensam todo o cansaço e todo o sacrifício. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que a gente ver gente se rendendo aos pés de Jesus. Isso nos dá uma alegria e uma satisfação no Espírito Santo que compensam todo o trabalho, todo o sacrifício que eu sei que a gente faz a obra de Deus em meio a momentos quando nós estamos necessitados também, quando nós estamos cansados. Amém, irmãos? Mas fazendo a obra, essa obra, ela compensa no nosso coração com muita satisfação e muita alegria. As pessoas mais alegres que eu conheço são aquelas que se rendem e com compromisso fazem a obra de Deus, com compromisso, com fidelidade. Elas vão desfrutando dessa alegria, dessa satisfação. Às vezes a vida delas, como os discípulos aqui, estão cansados, não está tudo certo, está difícil, eu estou com necessidades, mas a gente vai fazendo com fidelidade ao chamado, à vontade do nosso Senhor. E aí vai compensando. E às vezes as pessoas que mais infelizes que eu conheço são pessoas que têm tudo, mas vivem somente para si mesmas. São as pessoas mais infelizes. Às vezes o sujeito tem tudo, não está cansado, não está tendo falta de nada, de comida, de água, está tudo certo, só sucesso, e o sujeito está querendo morrer. Vamos fazer a obra de Deus, amém, irmãos? Os campos, querida igreja, ergam os vossos olhos, os campos estão maduros para a colheita. Amém?